E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Nós vamos fazer uma análise super aprofundada da obra Você Governante, do Márcio Brinrente. A ideia central aqui é explorar como é que qualquer pessoa pode deixar de ser só um mero observador e passar a ser o líder ativo da sua própria história, usando as ferramentas de autoliderança que o material original apresenta. Vamos lá? Para começar de verdade, pensem um pouco sobre isso. Quem é que está realmente com a mão no volante da história de vocês? O autor já chega com os dois pés na porta trazendo uma metáfora muito interessante que ele chama de síndrome do banco de praça. Imaginem só, quantas pessoas não vivem como se estivessem literalmente sentadas num banco de praça, sabe? Sendo apenas espectadoras passivas, só vendo a própria vida passar ali bem na frente dos olhos delas. É uma imagem fortíssima e é o nosso ponto de partida para a análise de hoje. E olha que fascinante como o Bringuente destrincha toda essa estagnação. Ele faz um comparativo entre o problema externo e o problema interno. E a grande sacada aqui é que a raiz do problema não é a falta de habilidade, de jeito nenhum. É, na verdade, uma passividade muito profunda. Pelo lado de fora, no externo, as pessoas acabam deixando que as circunstâncias e os outros decidam tudo por elas. E pelo lado de dentro? Bom, internamente elas simplesmente ignoram um potencial gigantesco, uma força que está ali totalmente adormecida. Então, entramos na nossa primeira parte, o despertar da autoconsciência, aquela mudança que obrigatoriamente vem de dentro. Para a gente entender essa virada de chave, precisamos definir o que de fato é ser o você governante. Basicamente, essa é a estrutura central que o autor traz para a gente assumir a liderança da própria vida e criar mudanças positivas, mas de forma intencional. No texto, a gente é guiado por uma figura de mentor, que ele chama de amigo do Bringuente. E esse mentor joga na mesa uma verdade que pode ser meio indigesta no começo, mas que liberta muito. Liderança de verdade, gente, nunca começa de fora para dentro. Ela tem que começar sempre dentro da gente. O que nos leva direto para a parte 2 do nosso estudo. A fonte do poder. O fundamento espiritual de toda essa teoria. O livro ancora toda essa filosofia de vida na teologia cristã. Ele destaca logo de cara o versículo do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Olhando de forma bem objetiva para o conteúdo da obra, vemos que o Bringuente posiciona Deus claramente como a fonte suprema de toda a força, coragem e sabedoria que a gente precisa para essa autogovernança. Fica muito claro ao longo da leitura que a fé é o verdadeiro motor metodológico do livro. E esse ilustra de um jeito brilhante como a obra usa modelos históricos como estudos de caso. Por exemplo, Moisés é usado para mostrar a importância da gente confiar no plano, mesmo quando o quadro todo parece impossível de decifrar. Já Josué é o estudo de caso perfeito do autor para falar de coragem e determinação batendo de frente com adversidades gigantes. E Davi? Ele representa aquela necessidade de arrependimento e de manter um coração puro, focando muito em inteligência emocional e espiritual, mesmo com todas as nossas falhas. O texto extrai características modernas e cruciais de liderança direto dessas figuras históricas. Avançando para a parte 3, a trilha da liderança, o momento do plano de ação. A obra propõe 3 passos bem diretos para quem quer assumir as rédeas da carreira e da vida pessoal. Passo 1, silêncio e conexão. Isso envolve momentos de oração ou meditação para a gente achar aquela clareza mental e direção, sabe? Passo 2, autoconsciência, que nada mais é do que fazer um mapeamento super honesto dos nossos pontos fortes e daqueles nem tão fortes assim. E por fim, o passo 3, decisão. É aqui que as escolhas intencionais são feitas de verdade e viram ação. É um roteirinho prático, excelente para ativar aquele poder interior que comentamos lá atrás. A partir dessa base montada, o livro se expande para 4 pilares essenciais de liderança. São coisas que todos nós conhecemos do mundo profissional, mas que aqui são aplicadas com essa nova mentalidade de autogovernança. Primeiro pilar, comunicação eficaz, focando no poder enorme da escutativa e da empatia. Segundo, tomada de decisão, que é basicamente a coragem de agir quando chegamos naquelas encruzilhadas da vida. Terceiro, construção de equipes. A ideia é juntar pessoas que tenham habilidades que se complementam, mas com valores alinhados aos nossos. E o quarto, e super importante, o autocuidado, manter a saúde física e mental em dia. Porque, venhamos e convenhamos, é impossível nutrir outras pessoas se a gente mesmo estiver vazio por dentro.
E por falar em agir nas encruzilhadas da vida, o ponto central da tomada de decisão é novamente amarrado à fé. Se apoiando na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5, a obra incentiva que a gente busque ativamente essa sabedoria divina naqueles momentos de incerteza gigantesca. A ideia que o texto propõe é que ninguém precisa tomar decisões super difíceis de maneira isolada se estiver conectado a essa fonte espiritual mais ampla. Faz sentido, né? Mas vamos ser sinceros, onde é que essa sabedoria e essa autogovernança são testadas para valer? Exatamente, nas crises. E o autor traz uma visão muito pragmática em passos que são diretos, mas que desafiam a gente. Primeiro, manter a calma para não agir no impulso. Segundo, se comunicar de forma super clara com a equipe. Terceiro, fazer escolhas sob pressão. E o quarto, e mais importante de todos, reenquadrar a situação. O livro bate muito na tecla de que é justamente nos tempos de turbulência que o verdadeiro potencial de liderança de alguém aflora. Nessa visão, a crise não é uma derrota final, ela é, na verdade, a principal plataforma de crescimento e evolução de uma pessoa. Caminhando para a nossa reta final, temos a parte 4, a escolha de governar, os dois caminhos. No fim das contas, a tese do livro inteiro se resume a um contraste gritante. De um lado, a gente tem o caminho do espectador. É aquela pessoa que, metaforicamente, senta no banco da praça, aponta o dedo e culpa as circunstâncias e todo mundo por tudo, vivendo ali no modo piloto automático. Do outro lado, nós temos o caminho do protagonista. Esse assume o volante da própria existência, toma decisões difíceis com intencionalidade e vive de um jeito empoderado. É a mentalidade completa do você governante em ação. E para tirar isso do papel e concretizar a escolha de ser o protagonista, o livro propõe um exercício prático muito bacana. Funciona assim. A gente é convidado a escrever uma carta de agradecimento vinda direto do futuro. A proposta é visualizar um sucesso absoluto naquelas áreas que a gente mais quer inovar, colocando a data da carta para exatamente daqui a 1 ano e registrando todas as vitórias e mudanças no passado, como se o jogo já tivesse virado, sabe? É uma técnica extremamente poderosa para a gente firmar um compromisso real com a nossa própria visão de futuro. Só que, olha que interessante. Enquanto ele ensina a gente a buscar incansavelmente essa transformação e a pegar o controle, o autor faz uma pequena pausa para trazer uma reflexão de equilíbrio. Ele aconselha citando Tiago 4:2: peça a Deus o que está faltando e agradeça a Deus o que está sobrando. A obra deixa super claro que toda essa jornada de inovação e de ser melhor todo dia tem que andar de mãos dadas, com uma postura profunda de gratidão pelo agora e por tudo que a gente já conquistou. E assim, a gente chega à pergunta provocativa que fica ecoando. Qual caminho vai ser escolhido amanhã? A grande sacada que levamos desse guia é que a transformação não é uma linha de chegada com uma faixa esperando a gente cruzar. Ela é, na verdade, uma decisão diária. A escolha é não sentar naquele banco de praça e assumir a postura proativa de conduzir a própria história. Muito obrigado por acompanharem nossa exploração de hoje e continuem sempre em busca de novos conhecimentos. Até a próxima, pessoal!